Olá, amigos do Faro Frame, bem-vindos mais uma vez. Hoje estamos aqui para falar dos bastidores e curiosidades do filme O Aviador. Metendo o nariz no filme alheio. Número 1. As proezas e excentricidades de Howard Hughes sempre chamaram a atenção de Hollywood. Diversos projetos cinematográficos com mais ou menos sucesso foram concebidos ao longo das últimas décadas, envolvendo nomes famosos como Warren Beatty, Steven Spielberg, Brian De Palma, Nicolas Cage, Johnny Depp, Milos Forman, Edward Norton, Christopher Nolan, Jim Carrey e, claro, Leonardo DiCaprio com Martin Scorsese. Número 2. Martin Scorsese pagou $500 mil do seu próprio bolso para cobrir despesas que furaram o orçamento. Número 3. Howard Hughes e Ava Gardner tiveram uma briga física no escritório de Louis B. Mayer. Durante a briga, ele deslocou sua mandíbula e ela o acertou na cabeça com um grande cinzeiro de vidro, resultando em sangue na parede e nos móveis. Hughes mais tarde a pediu em casamento. Número 4. Em preparação para o seu papel como Katharine Hepburn, Cate Blanchett aprendeu a jogar tênis, golfe e tomou banhos frios, assim como fazia Hepburn. Número 5. O diretor Martin Scorsese pediu a Cate Blanchett que assistisse aos primeiros 15 filmes de Katharine Hepburn. 15! Para aprender seu maneirismo e trejeitos. Isso pode ter contribuído para a atriz arrebatar o seu Oscar de melhor atriz coadjuvante, repetindo o feito já realizado pela própria Katharine Hepburn. Número 6. Sardas foram meticulosamente pintadas no rosto, braços e peito de Cate Blanchett, para fazê-la parecer com Katharine Hepburn. Número 7. Em preparação para seu papel como Howard Hughes, Leonardo DiCaprio passou algum tempo com um paciente obsessivo-compulsivo chamado Edward. Ele o aconselhou sobre vários aspectos diferentes da doença, em particular, a tendência de repetir frases várias vezes, como na cena em que Hughes pede repetidamente para ver as plantas do Hércules. Show me all the blueprints. 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 Curiosidade número 8. O hangar em que Howard Hughes, da vida real, construiu parcialmente seu famoso avião Spruce Goose, também foi usado para a construção de muitos dos modelos em escala real usados em Titanic de 1997, filme que Leonardo DiCaprio também estrelou. Pedro, por favor, a ficha técnica. Leonardo DiCaprio como Howard Hughes, Cate Blanchett como Katharine Hepburn, Kate Beckinsale como Ava Gardner, Alec Baldwin como Juan Tripp, que é o dono da Pan American, da Panam, e o nosso diretor querido Martin Scorsese. Dinheiro. Filme de altíssimo orçamento, 110 milhões de dólares, ó. Muita estrela. Muita estrela, né? Muita estrela no filme. Também teve uma receita excelente de mais de 213 milhões, então um filme que rendeu bem. Foi bem aclamado pelo público. Né? Uhum. E prêmios, ele foi indicado a 11 Oscars, foi a grande estrela daquele ano. Ganhou 5, ganhou como atriz coadjuvante com a Cate Blanchett. Edição, direção de arte, fotografia, figurino. E o pessoal diz que Leonardo DiCaprio sempre perseguiu o Oscar, né? Veio a ganhar. Nessa época ele não tinha ganho. Mas eles dizem que foi uma injustiça ele não ter ganho pelo Aviador, que ele interpretou muito bem o personagem do Howard Hughes. E que infelizmente ele não ganhou. Também não ganhou direção, né? Os prêmios principais, digamos, né? Teve mais prêmios técnicos, né? De direção de arte, de produção do filme, né? Que o filme é muito bem produzido. Sim, um filme grandioso. Um filme grandioso, É longo, né, Gustavo? Quantos horas? É longo, tem mais de 2 horas. É um filme grandioso em todos os sentidos, né? Foi indicado também no BAFTA, muita coisa. Ganhou no BAFTA como melhor filme. Fez coadjuvante, então a Cate Blanchett foi uma estrela de fato ali. Ela conseguiu... que ela trouxe uma atriz que era de fato, né, na realidade, né? Até dissemos nas nossas curiosidades ali. Teve direção de arte, maquiagem, né? Globo de Ouro também ganhou, teve várias indicações. Então, foi um filme muito aclamado pelo público e pela crítica. E teve um prêmio interessante que eu quis trazer aqui, que é o MTV Awards. Melhor sequência de ação, aquela cena em que quando o Howard Hughes está fazendo os testes com o avião, ele cai
em Beverly Hills. Ah, tá, um acidente, é. Na verdade ele não ganhou, foi indicado nesse, né? Mas tem uma cena excelente, né? Sim, muito boa Muito essa bem cena. feita. E depois nós vamos trazer num outro quadro aí, que tem mais bastidores. Não, primeiro só dar uma visão geral. A história é uma biografia do Howard Hughes. O aviador é o Howard Hughes, que é um personagem interessantíssimo, porque ele é um milionário. Ele nasce rico, né? O pai já é rico por causa do petróleo. E ele tem dedos em várias tortas, como diz os americanos. Então ele está no cinema, ele compra companhias aéreas. Ele era um cara genial, né? Porque ele aprendeu engenharia por si só. Não fez curso, não fez faculdade. Mas assim, o filme é acusado a palavra forte, né? Mas o filme preferiu dar uma luz mais positiva, porque o Howard Hughes ele tem muita coisa esquisita aí. Tem o lado negro do Howard, muitas pessoas morreram com ele, porque, por exemplo, a filmagem do Hells Angels, ele fez um filme do Hells Angels, né? Com aviões de verdade mesmo, né? Ele quis rodar 500 vezes, a gente falou no outro filme que a gente fez. E teve acidentes, pessoas morreram. Tem ele fez acusações. Scarface, a primeira versão. Ele fez o primeiro Scarface, que era o Al Capone, baseado no Al Capone. Ele tem muitos casos amorosos com atrizes, né? Ava Gardner, Katharine Hepburn. E tem outros casos com outros meninos. Aí tem acusação de abuso, de assédio. Fazia acontecer. Mas o filme... assim, ninguém é 100% digno, né? Sabe? É claro, o Scorsese preferiu focar no lado aviador, no toque, né? No transtorno compulsivo obsessivo dele, que foi uma coisa séria, que o tira de circulação, né? Aquela parte do filme que mostra que ele se tranca num quarto, ele mora em hotéis, né? Ele se tranca num quarto de hotel lá, faz xixi em garrafas de leite, ele fica, não deixa ninguém entrar. Ele fica recluso por mais de 30 anos, né? Eu vi um negócio que ele tem 2 momentos de reclusão. Ele fica recluso numa época, sai e depois volta no fim da vida e morre em seguida, né? Quando o pai dele entregou a empresa, quando o pai faleceu e deixou como herança, era uma empresa de $1 milhão, né? E ele conseguiu, no fim de vida dele, ter uma riqueza equivalente hoje a mais de $6 bilhões. Na época era 1,5 bilhão. Ele deixou descendentes, será não? Não lembro, mas eu sei que era muito. Não se fala mais, né? E aí ele é muito famoso por quebrar os recordes mundiais de velocidade com aviões, que eram coisas que ele projetava. Então ele é um cara genial no sentido de engenharia, de aviação, né? Tem todos esses problemas aí de abuso sexual, né? Acusações, né? Mas ele é um cara que foi, na parte de aviação, foi um cara extraordinário, revolucionou muita coisa. Sim. E ele comprou a TWA, que não existe mais, mas existia no Foi dono, né, de uma das maiores empresas de aviação, né? Brigava com o pessoal da Pan America lá, né, que mostra no filme. Construiu aviões para essa empresa. Aviões, fala isso no filme, né? E é curioso essa questão, porque ele também é uma inspiração para a cultura pop. Por quê? Howard Hughes influenciou a figura do Tony Stark no Homem de Ferro. Na verdade, ele influencia a figura do pai do Tony Stark, né? Ele era um cara que também possuía... Eles chamavam, inclusive, Howard Stark. O pai chama-se Howard Stark. Howard Stark, que era um cientista, que tinha PhD em física, engenharia elétrica no MIT. Legal. Possuía traços de Howard Hughes também, era um cara multimilionário, inventor, gênio e tudo mais. E Gustavo, ele também, quando ele entrou lá no cinema, ele produziu e fez alguns filmes, alguns muito conhecidos na época, né? Esse Hells Angels tem o Two Arabian Nights, que ganhou prêmios, Oscar, enfim, ele tem. Mas uma coisa interessante que ele fez é que num filme que ele estava produzindo, que agora me escapa o nome, ele estava trabalhando com uma atriz, que acho que também estava de namorico com essa atriz, acho que é Jane Russell o nome dela. E num certo momento ele falou assim, esse filme não está dando certo. Ele falou com o diretor, com quem estava envolvido na produção do filme, falou, esse filme não está dando certo. Por que, Howard? Porque o peito da Jane não tá aparecendo muito nesse, tá? O forte dela. Aí ele criou, Gustavo, pasme você, ele criou uma espécie de sutiã que dava uma certa elevação. Eu nem sei como seria o nome desse maquinário que ele criou. Claro. E é usado, incomodava a atriz, claro, umas barras de ferro, uns arames aqui. Cara, era muito... E ele falou, não, mas agora o filme, agora vai decolar. Ele não desistia nunca, né? Ele queria fazer uma cena de certa forma, vamos gravar de novo. Era um cara empenhado. Ele entrou no avião para filmar aquele Hells Angels, ele entra no avião daqueles teco-teco antigo com uma câmera e filma os aviões. Era uma produção grandiosa. Grandiosa. E ele soltando grana lá. O cara gastou muito
muita grana nesse filme. Tem outra história curiosa, desculpa, você vai emendar uma só pra... Teve uma época lá que ele resolve morar em Las Vegas, vai morar no hotel. E por quê? Porque na Califórnia os impostos estão devorando. Aquele imposto da Califórnia é abusivo, né? Nós que moramos lá, Gustavo. Aí ele vai para Las Vegas, né? Porque a cidade ali que estava crescendo e tal, tinha incentivos fiscais. Ele chega num trem particular para ir de governo. E um dos grandes hobbies do Howard Hughes era ver filmes, por isso que ele se mete no mundo do cinema, né? Só que a televisão local de Las Vegas na época terminava a programação, tipo, sei, 11 da noite, acabava, fechava e ficava aquelas barras coloridas, né? Falei, como? Agora que eu tô acordado? Aí ele foi lá, comprou a emissora, que é a KLAS, e falou, agora passa esses filmes aí até certa hora, né? E depois, assim, às vezes ele dormia no meio do filme. Então o vento levou, ele apagava, aí ele ligava lá, quando acabar aí... Volta o filme que eu perdi. Quando acabar aí começa de novo, porque eu perdi aí. Tem uma história boa aqui do filme, de coisas mais técnicas, né? Gustavo, diga lá. Tem uma questão da técnica de coloração nesse filme. O filme possui uma questão ambiciosa de técnicas de iluminação da época. Ele tenta recriar coisas que eram limitações físicas, digamos, né? Da época, que era um negócio que se você colocar... que chamava Technicolor, né? Que era Technicolor, o two-color Technicolor e o three-strip Technicolor. Então, nos primeiros 52 minutos... Os primeiros 52 minutos do filme, as cenas aparecem apenas em 2 tons, em vermelho e azul. Vermelho e azul ciano. Tanto que quando você tem uma cena que ele tá... E os objetos que são em verde são renderizados em azul ou uma variação. Tanto que tem um dado momento lá que o Howard tá lá, encontrou com Errol Flynn no clube, e o Hughes está servido com algumas ervilhas. As ervilhas não são verdes. Se você voltar lá no filme, você vai ver que ela tem outra coloração, são mais azulada, né? Quando ele tá no prato, aquelas ervilhas estão todas organizadinhas, assim. Rapaz. Então, e aí, depois dos 52 minutos, eles começam a trazer esse conceito do tree strip, que aí tem mais cores, né? E, de fato, muitas das cenas que retratam eventos ocorridos em 35 são tratadas para emular a aparência saturada do Technicolor. Então, eles fazem uma emulação do que seria a técnica de cor da época, né? Conforme vai passando. E aí, no final, o diretor Martin Scorsese, ele projeta um filme mais colorido, vai trazendo mais cores, né? E à medida que o Hughes envelhece, as cores ficam mais sofisticadas e mais encorpadas também. Você vai vendo, as primeiras cores são mais opacas e tem esses 2 tons, depois ele vai ficando mais encorpado. Então é uma técnica que é bacana, que o cara emula e ele tenta entender a dificuldade da época para filmar, né? Porque o cara também ele faz uma alusão ao próprio cinema, porque o Hughes era um amante do cinema, produzia filmes, né? Bom, Pedro, e a sinopse do filme? A sinopse é muito simples, é uma biografia do Howard Hughes com foco na sua carreira como aviador, como entrepreneur, né? Fabricando aviões, e também foca no relacionamento com a Cate Blanchett, principalmente, mostra a Ava Gardner lá, né? A Ava Gardner, só um parênteses aqui, ela deve ter sido uma moça problemática, porque assim, tem relato de briga com o Howard Hughes, tem relato de briga com o Frank Sinatra, que ela era amor, e ela devia ser ótima, porque assim, o Howard Hughes é apaixonado, Frank Sinatra apaixonado, ela devia ter uma coisa, a gente perdeu essa, né? Então, enfim, aí foca na vida do Howard Hughes desde o seu início, fazendo filmes como aviador, o romance com a Cate Blanchett, com a Katharine Hepburn. Cate Blanchett é uma atriz, né, que faz a Katharine Hepburn. E o seu problema com o transtorno obsessivo-compulsivo, que também é retratado. Que era a germofobia, né? Ele era... Exatamente. Totalmente avesso. Lavar a mão 500 vezes a ponto de sangrar, não tocar, você cumprimenta, muita gente tem isso, né? Tem, mas ele era bem exacerbado, né? Tanto que se isolou para não, né? Sim. Mas é um excelente filme, uma boa atuação de Leonardo DiCaprio e uma excelente direção de Martin Scorsese, vale muito a pena acompanhar. Um filme longo, mas que tem excelentes cenas, né? Muito bem produzidas, né? Tá bom, então. É isso, meus amigos. Até mais. Valeu. Tchau. Sr. Howard Hughes, aqui está o seu prato, como o senhor pediu. Olha quanto Viagra. Deixa eu experimentar um. Nham, nham.